Olá, eu sou o professor Rafael Frederico Ren, da Universidade Santa Cruz do Sul, da Unisc, e estou muito feliz por estar aqui participando, mesmo que virtualmente, do evento Regional Sul da FAUBAI. Inicialmente, eu quero pedir desculpas por não estar presente. Eu sou o coordenador de Orçamento e Finanças da Universidade e nesse período é exatamente o momento em que nós estamos construindo o orçamento de 2018 e fica um pouco difícil eu me deslocar para algum outro local. Então agradeço muito a oportunidade e, como eu disse, peço desculpas por não estar presente. O tema que nós vamos conversar hoje é um tema que eu sou muito apaixonado, trabalho há muitos anos com isso, que é planejamento estratégico. Eu já trabalhei na indústria durante muitos anos, já trabalhei em serviço e agora já há 12 anos na Universidade Santa Cruz do Sul. Planejamento estratégico, na minha opinião, é uma questão de sobrevivência da organização. Então eu vou tentar de uma forma muito simples, porque o objetivo é dar os conceitos básicos de planejamento. Para nós iniciarmos a conversa, eu vou colocar aqui uma imagem para conceituar inicialmente a palavra estratégia. Então observem aqui, nós temos o hoje, a situação em que a instituição, que a universidade, em que a empresa está hoje. E nós precisamos continuamente estar olhando para o futuro, mas não só olhar para o futuro. Nós precisamos ter metas, objetivos muito claros para um futuro, 1 ano, 3 anos, 5 anos, dependendo da organização. A partir do momento que eu sei onde eu estou hoje e eu sei onde eu quero chegar daqui a um tempo, a estratégia, ela passa a ser o caminho, ela passa a ser os meios através dos quais nós saímos da situação de hoje para atingirmos alguma meta futura. Então olhem a definição de Chiavenato Sapiro é um livro muito interessante porque ele é muito simples sobre planejamento estratégico. Estratégia são os meios através dos quais a universidade, a empresa ou a instituição procura atingir os seus objetivos, compreende os objetivos, as políticas e os planos de ação. E o que é planejamento estratégico? Se nós sabermos que estratégia é como que eu saio da situação de hoje para atingir alguma situação, alguma meta futura, a estratégia é o caminho para chegar lá. O planejamento estratégico nada mais é de planejar essas estratégias, planejar esses planos de ações para que isso aconteça. Eu vou colocar aqui para vocês a imagem da definição de Peter Drucker, que na minha opinião é uma das mais completas no que se refere a planejamento estratégico. Peter Drucker diz: planejamento estratégico é o processo contínuo de, sistematicamente e com o maior conhecimento possível do futuro contido, tomar decisões atuais que envolvam riscos, organizar sistematicamente as atividades necessárias à execução dessas decisões e, através de uma retroalimentação organizada e sistemática, medir o resultado dessas decisões em confronto com as expectativas alimentadas. Então aqui vem 2 conceitos muito interessantes. Como eu disse antes, é o caminho para sair de hoje e atingir alguma meta futura. No entanto, para que essa meta aconteça daqui a 1 ano, daqui a 3 anos ou daqui a 5 anos, é importante ter consciência que há um conjunto de ações, há um conjunto de decisões que eu devo tomar a partir de hoje. Então eu chamo de agenda reversa. A partir do momento que eu tenho uma data clara para a realização de alguma meta ou algum objetivo, eu faço um desdobramento num conjunto de ações para que a partir de hoje, até o atingimento da minha meta ou objetivo, eu tenha exatamente o meu caminho, eu tenha exatamente claro o que eu preciso fazer em cada um dos períodos. Mas dando sequência, antes de nós entrarmos propriamente dito no processo de planejamento, no processo de planejamento estratégico, há um outro conceito interessante que nós podemos colocar. Observe novamente a imagem aqui no computador. Toda organização, toda instituição e também uma universidade, ela possui basicamente 3 grandes níveis na sua hierarquia. Mas quando eu falo aqui na hierarquia, não é apenas hierarquia de decisão, mas é hierarquia de ação. O primeiro nível é chamado de planejamento estratégico, que normalmente é um planejamento com um horizonte de tempo um pouco mais longo. Este mais longo depende muito do ciclo de cada instituição. Então o longo pode ser 3 anos, pode ser 5 anos, pode ser 10 anos. O segundo nível, o tático, é o nível que começa a colocar em ação, começa a fazer com que as coisas aconteçam o que foi planejado lá no nível estratégico. Então ocorre um desdobramento do nível estratégico para o tático e o tático para o último nível é o nível operacional. Eu brinco sempre com os meus alunos que é no nível operacional em que as coisas acontecem. É a pessoa que está no comércio, no balcão, que
que faz a venda efetiva com o cliente. É um professor numa universidade, na sala de aula, que tem um contato com o cliente propriamente dito. No entanto, para que esse nível operacional ele atue de forma correta, ele precisa ter um correto entendimento do que está sendo necessário fazer, um correto entendimento das estratégias da organização. E por isso que tem essa seta ao lado. Isso significa que é um desdobramento do nível estratégico para o tático e do tático para o operacional. Olhem a próxima imagem, que ela fica já um pouco mais clara. O que nós temos aqui? O planejamento estratégico, propriamente dito, com o olhar às metas de longo prazo, e ocorre o primeiro desdobramento. Esse primeiro desdobramento, ele ocorre em 4 grandes áreas de toda e qualquer organização. A área financeira, a área de produção ou operações, a área de marketing e a área de recursos humanos ou gestão de pessoas. Então, esses gestores táticos, eles irão inicialmente fazer um desdobramento das ações estratégicas nas ações táticas nas suas áreas. Já a área tática faz um novo desdobramento para o operacional. Então, olhamos inicialmente o exemplo financeiro. O planejamento financeiro vai se desdobrar em fluxo de caixa, em plano de investimentos, em plano de aplicações, e essas pessoas no operacional, aí sim, com um plano de ação muito mais detalhado, conseguem exatamente dar conta das ações necessárias para que, no sentido inverso, se eles cumprirem as ações no operacional, cumprirão as ações no plano tático e também cumprirão as ações do plano estratégico. Ok, dando continuidade, observem essa nova imagem. Aqui eu tenho um processo de planejamento muito simples, mas que dá para ter uma ideia do todo. Na literatura, os autores colocam vários modelos para realizar o planejamento estratégico. Esse modelo colocado aqui, na minha opinião, é um dos mais simples. Eu já apliquei várias vezes na minha vida profissional e ele é muito fácil de entender. Então observem aqui na imagem. Inicialmente, a organização ela precisa saber quem ela é. A instituição precisa ter um entendimento claro de qual é a sua missão, quais são os seus valores e qual é a sua visão de futuro. E já eu vou fazer o detalhamento disso. A próxima etapa, ela ocorre quase que ao mesmo tempo. Se faz uma investigação ou uma análise interna das principais áreas da organização, tentando identificar os pontos fortes e os pontos fracos. Também explico com mais detalhes logo. A outra etapa que ocorre simultaneamente é a análise externa, a análise do ambiente fora da organização, para tentar identificar quais são as oportunidades e as ameaças. A partir do momento que eu tenho muito claro quem é a organização, através da missão, visão e valores, tem muito claro a identificação das oportunidades e das ameaças do mercado, e também ter claro quais são as fraquezas e as fortalezas internas da instituição, eu posso começar a pensar em quais são as minhas metas e os meus objetivos de longo prazo. A etapa seguinte, como eu já disse, a partir do momento que eu sei onde eu quero chegar, eu começo a planejar as estratégias para sair de onde eu estou hoje e, num futuro, chegar nas minhas metas e nos meus objetivos. Então, essas metas e objetivos, elas devem ser detalhadas em um plano de ação, para permitir exatamente a próxima etapa, que é o monitoramento, que é uma avaliação contínua de todo o processo. Essa é a ideia geral e a partir de agora eu vou detalhar um pouco mais cada um dos itens. Então, o primeiro conceito que nós temos que ter um entendimento, ele é muito simples, a maioria das universidades já tem isso claro, a maioria das empresas já tem isso claro, que é o conceito da missão. Missão nada mais é do que a razão de existir. É uma declaração concisa, resumida, do propósito da instituição. Eu vou dar um exemplo para vocês, levando agora para o lado pessoal. Porque o planejamento estratégico, assim como ele serve para as empresas, para as organizações, ele também é muito aplicável na vida pessoal de cada um de nós. E eu já faço isso há muito tempo. Eu vou dar um exemplo claro. Durante um determinado momento da minha vida, durante 15 anos da minha vida, eu trabalhava na indústria. Eu era gerente industrial e confesso para vocês que depois de um determinado tempo eu percebi que não era mais o que eu queria. Apesar de ser engenheiro e atuar no processo produtivo, eu cheguei à conclusão que aquilo não estava mais me fazendo feliz, eu estava estressado e estava ficando doente. Então eu comecei a pensar exatamente num trabalho de planejamento estratégico que a organização estava fazendo. O consultor disse que o plano estratégico e, sobretudo, a definição da missão é aplicável também na vida pessoal. E eu comecei a pensar muito sobre isso. E eu cheguei à seguinte conclusão, que a minha vida não era trabalhar dentro de uma indústria. E um tempo depois, porque isso é um processo, principalmente o pessoal que demora um certo tempo para nós nos encontrarmos, eu cheguei à conclusão que a minha paixão era trabalhar com a educação.
Então eu defini já desde aquela época, alguns anos atrás, que a minha missão é ajudar as pessoas e as empresas através da educação. A partir dessa definição, eu comecei a mudar todo o planejamento da minha vida. Eu era engenheiro, comecei a fazer um curso de administração, fiz 2 MBAs e fiz um mestrado na área de gestão para futuramente ingressar na universidade através de um concurso. Então, isso que é a missão, é o propósito, qual é a razão de ser de cada instituição. Olhem aqui no computador que eu vou colocar para vocês o exemplo da Universidade de Santa Cruz do Sul. A missão da Unisc: produzir, sistematizar e socializar o conhecimento, visando a formação de cidadãos livres, capazes e solidários, contribuindo para o desenvolvimento de uma sociedade sustentável. Então é óbvio, como nós estamos falando de uma instituição de ensino, faz todo sentido produzir, sistematizar e socializar o conhecimento. Já a segunda parte, o segundo item muito importante, é a definição da nossa visão. Essa é um pouco mais fácil de entender. Visão é dar uma ideia de futuro, é onde a organização quer estar daqui a um tempo, 3 anos, 5 anos ou 10 anos. E dá uma ideia muito clara de como que ela quer ser, principalmente ser reconhecida no mercado de atuação. Olha o exemplo novamente da visão da Unisc. Ser uma universidade comunitária e democrática, reconhecida por relevantes contribuições ao desenvolvimento, capaz de responder de forma criativa e dinâmica às transformações do contexto social. E nessa parte inicial, o último ponto que nós temos é fazer a definição de valores. Então, o que são valores? É aquilo que a instituição não abre mão em momento algum. É aquilo que a instituição leva em consideração nos momentos de decisões, principalmente aquela decisão que ela é um pouco mais difícil. Olha novamente o exemplo da Universidade de Santa Cruz do Sul. Os valores da Unisc são ética, humanismo, democracia, compromisso comunitário, qualidade, criatividade, criticidade e autonomia. Agora nós vamos para a primeira grande atividade, que é fazer a análise do ambiente interno, que tem por objetivo fazer um olhar para dentro da organização a fim de identificar e analisar as potencialidades e as forças de um lado e as suas fragilidades e fraquezas de um outro lado. A ideia aqui nada mais é do que fazer uma investigação nas quatro principais funções de uma organização, que é a área de marketing, mercadologia, a área de operações, a área de produção, a área de finanças, controladoria, contabilidade e a área de gestão de pessoas, recursos humanos. A próxima etapa, simultaneamente, como eu falei antes, é fazer uma avaliação externa, uma avaliação fora da organização, principalmente nos ambientes. Então observem essa imagem, que ela é muito esclarecedora. Nós temos aqui no centro da imagem a empresa, através das suas definições de missão, visão e valores. No ambiente mais perto da nossa organização, nós temos o que se chama de setor de negócios, que são os nossos concorrentes, os nossos clientes, os nossos alunos, as agências reguladoras no setor em que nós estamos atuando e todos os nossos fornecedores. Então também é um conjunto de perguntas que se realiza para tentar ter um entendimento como que está a nossa relação com cada um desses atores do setor de negócio. Um pouco mais externo neste modelo, nós temos o macroambiente. O macroambiente se divide no ambiente demográfico, o ambiente econômico, o ambiente político-legal, o ambiente dos recursos globais, o tecnológico e o socioambiental, o sociocultural. O que a instituição tem que fazer? Ela tem que fazer um diagnóstico em cada um desses ambientes, tentando entender quais desses agentes ou quais dessas forças externas têm alguma influência na nossa instituição. Vou dar um exemplo muito claro para você. Se nós estamos fazendo a avaliação do ambiente econômico, qual a influência que as políticas econômicas do governo têm sobre a nossa instituição? No nosso caso, o FIES. O quanto que as novas políticas do FIES podem de alguma forma estar influenciando o nosso número de matrículas, o acesso do nosso aluno à universidade. Enfim, para cada um desses itens do ambiente externo, no macroambiente em especial, eu preciso jogar uma luz, fazer uma investigação para ter um olhar e tentar identificar as oportunidades e as ameaças que existem no ambiente externo. O interessante disso tudo, que é a próxima etapa, nós chamamos de análise SWOT. A análise SWOT, essa sigla inglesa, nada mais é do que fazer uma matriz relacionando no ambiente interno os pontos fortes e os pontos fracos, no ambiente externo as ameaças e as oportunidades. Observem novamente essa imagem aqui no computador.
Eu coloco aqui para vocês alguns exemplos de forças e fraquezas e oportunidades e ameaças, mas são apenas exemplos. Observem as forças. Alguns produtos ou serviços inovadores, alguns cursos que essa instituição pode ter que é inovadora para o mercado. A instituição pode, por exemplo, ter uma vantagem de custo e com isso conseguir ter um preço muito competitivo. Ou ela ainda pode, na sua região de atuação, ser uma marca muito reconhecida, ser uma marca forte naquela região. Ou ainda ter um EAD, uma metodologia, tecnologias e processos bem avançados. Já nas fraquezas, no exemplo dessa instituição, é a falta de competências de marketing. Ou seja, a instituição, apesar de ter um bom nome, ela não consegue levar isso para o mercado consumidor. Ou um outro exemplo, produtos e serviços não diferenciáveis. Aí você pode estar se perguntando, mas alguns produtos e serviços são inovadores, isso é uma força. E pode também ser alguma fraqueza? Pode sim. Uma instituição que tem 30 ou 40 produtos nas suas ofertas, pode ser, e isso acontece com muita frequência, que alguns produtos a universidade ela oferta e ela é muito reconhecida. São produtos inovadores e muito procurados pelo mercado. Em outros, ela já deixa a desejar e os produtos já não têm mais nenhum diferencial em relação ao que o mercado está procurando. Então, um item ele pode, em algum grupo de produtos, ser uma força e no outro grupo de produtos ser uma fraqueza. Já no ambiente externo, um exemplo de oportunidade. Alguns segmentos de mercados novos que estão surgindo e atrativos. Outro exemplo, que é um fato que está acontecendo agora, é o crescimento do EAD no Brasil. Já uma ameaça, algum concorrente novo que possa estar entrando na região onde a universidade está inserida. Ou uma guerra de preço, que também é muito comum. Ou ainda, o concorrente tem um produto substituto ao nosso e pode em algum momento deixar o nosso curso obsoleto. E por último, que também acontece muito no Brasil, os novos regulamentos ou leis que gerem o setor. Enfim, esse quadrante dá uma ideia muito clara do que nós temos que extrair daquela análise do ambiente externo e interno. Mas o mais interessante de tudo, e isso é extraído da literatura do livro do Chiavenato e Sapiro, eles colocam o que fazer no cruzamento de cada um dos quadrantes. Então observem essa imagem aqui que ela é muito interessante. Olha o que nós temos aqui. De um lado, análise externa, oportunidades e ameaças, e do outro, análise interna, pontos fortes e pontos fracos. Mas o que eu tenho que fazer a partir do momento que eu tenho um cruzamento de um ponto forte que a universidade tem e há uma oportunidade no mercado? Eu tenho que adotar uma política de ação ofensiva, ou seja, fazer um aproveitamento, usar essas forças para obter alguma vantagem competitiva e aproveitar essa oportunidade. Na mesma linha, quando eu tenho um ponto forte, eu sou forte em algum item, no entanto, há uma ameaça de mercado. Qual é a política adequada? Uma defensiva, de enfrentamento. Então eu uso a minha fortaleza, eu uso o meu ponto forte para combater essa ameaça que existe no mercado. Indo para o lado de baixo, nós temos um ponto fraco com uma oportunidade. Qual é a política adequada? É uma política de manutenção, ou seja, eu preciso superar a fraqueza interna que eu tenho. Eu tenho que fazer treinamentos, fazer investimentos para transformar em algo que é um ponto fraco e transformá-lo num ponto forte, para daí sim aproveitar a oportunidade que existe no mercado. O mais arriscado de todos é o último quadrante, que é exatamente o cruzamento quando eu tenho um ponto fraco na minha instituição e eu tenho uma ameaça de mercado. Aí a política mais adequada é a de saída, é a desativação. Porque eu tenho que tomar um cuidado muito grande, porque esse ponto fraco pode ser que eu tenha que ter uma necessidade de investimento muito grande ou vai demorar muito tempo para transformá-lo em ponto forte. E a ameaça ela está aí, está acontecendo, está batendo na nossa porta. As próximas etapas, observem aqui na imagem do nosso modelo das fases do planejamento, eu vou tratar ao mesmo tempo, porque é um pouco difícil de fazer a separação, que é estabelecer os objetivos, onde que nós queremos ir, quais são as nossas metas futuras, a definição das estratégias, que é como chegar lá, e aí sim a criação de um plano de ação. Então observem aqui, eu preciso definir os objetivos estratégicos da empresa. Isso eu vou levar em consideração a missão, a visão,
as ameaças e as oportunidades do mercado e as minhas forças e fraquezas. Então, o slide anterior, quando eu mostrei aquele quadrante que faz o cruzamento das forças e fraquezas, oportunidades e ameaças, agora, nesse momento, eu preciso obrigatoriamente levar em consideração. Eu não posso simplesmente fazer um novo plano, olhando para o futuro e pensar que nada está acontecendo hoje, que eu não tenho um histórico e que não estou em uma determinada situação com fraquezas e também com potencialidades. Eu preciso considerar isso. Então eu defino as metas de cada um dos objetivos estratégicos e podem ser quantas metas a organização quiser, a instituição quiser. E por último, eu faço a montagem do plano de ação estratégico. Essa montagem do plano de ação, existem vários modelos também e o mais comum que se ouve falar e que se aplica é o chamado plano de ação 5W e 2H. Observe, eu primeiro deixo claro o que eu vou fazer, qual é a ação que deve ser realizada, por que essa ação deve ser realizada, onde, qual o local que vai ser a realização, uma coluna muito importante, quem é o responsável para fazer isso, quando que vai ser realizado, qual é a data limite para a sua realização, como que a ação vai ser realizada e uma das colunas mais importantes de todas e que muitas vezes é ignorado pelas instituições, que é qual é o recurso que eu tenho para realizar essa ação específica. Existem outros modelos de plano de ação e eu digo para vocês que eu uso um mais simplificado, não que o 5W2H não seja importante, mas eu gosto de trabalhar um mais simples, que pode ser mais bem entendido, principalmente para as pessoas da área operacional, que é uma ação, o que deve ser feito, qual é a data limite para a sua realização, quem é o responsável pela realização dessa ação, qual é o orçamento dedicado para essa ação, se houver a necessidade de algum recurso financeiro para ser colocado ali, e principalmente, à medida em que eu vou ao longo do tempo monitorando, acompanhando a execução das ações, se ela não foi realizada dentro do prazo, qual é o comentário ou qual é a ação corretiva que eu devo fazer para tentar trazer o meu plano de ação para dentro do cronograma original. Então, já nos encaminhando para o final, vamos olhar novamente aqui a imagem do nosso processo. Nós fizemos uma definição de missão, visão e valores. Volto a dizer que a grande parte das universidades possivelmente já tem isso muito claro, mas eu acho que faz sentido fazer um novo olhar e verificar se não houve alguma alteração ao longo dos últimos anos. A partir deste momento eu fiz duas análises, uma análise externa e uma análise interna. A interna para identificar os pontos fortes e os pontos fracos da instituição, é algo que eu consigo controlar, é algo que eu consigo gerenciar, e também uma avaliação externa do mercado onde a empresa está inserida, para identificar as oportunidades e as ameaças. A partir dessas três grandes definições, análise externa e interna, missão, visão e valores, nós começamos a pensar onde eu quero chegar, onde a organização, a instituição ou a universidade quer estar daqui a 3 anos, daqui a 5 anos ou daqui a 10 anos, que é estabelecer os objetivos estratégicos. Logo na sequência, eu deixo claro como que eu vou sair da situação de hoje para atingir os objetivos propostos. Isso nada mais é, como eu já disse antes, a estratégia, o caminho a percorrer. Como que eu vou fazer essa caminhada? Monto isso num plano de ação mais detalhado possível, levando em consideração quais ações são necessárias hoje, quais ações são necessárias no mês que vem, quais ações são necessárias em 2018. E por último, eu faço uma avaliação contínua. O sugerido é no mínimo uma vez por mês e uma reunião da gestão superior da universidade, fazer um acompanhamento desse plano de ação que foi criado. E aí sim, a partir desse plano de ação, desse acompanhamento, eu consigo mudar o que for necessário, eu consigo tomar decisões se eventualmente alguma ação não aconteceu, ou seja, eu consigo fazer a gestão propriamente dita para não abrir mão do que eu quero daqui a 3 anos, 5 anos ou 10 anos, como eu falei antes. E para finalizar, eu quero dividir com vocês 5 erros, 5 mitos que existem em relação ao planejamento estratégico. O primeiro deles, achar que não adianta planejar, pois tudo muda o tempo todo. Não há dúvida nenhuma, e há um consenso em relação a isso, que nós estamos vivendo um momento da humanidade em que realmente a única coisa certa é a mudança. Mas o fato de tudo mudar o tempo inteiro não significa que eu não tenha que ter um plano. Não significa que eu não tenha que saber onde eu quero chegar daqui a 3 anos ou daqui a 5 anos. Eu preciso ter um norte a ser seguido. E esse norte eu preciso ter um conjunto de ações. Havendo alterações ao longo do caminho, é óbvio que o planejamento deverá ser alterado.
mas simplesmente não planejar porque tudo muda é, de uma certa forma, um conformismo. O segundo item, planejar e não agir. Este sim, ele é muito comum em instituições de ensino, em indústria, no comércio, em qualquer empresa. Ela dedica um tempo muito grande, envolve muitas pessoas da organização para fazer um planejamento estratégico detalhado, bonito, e normalmente fica um documento bem interessante. E aí as universidades, as empresas deixam isso na gaveta e não tem um processo de acompanhamento. E por não acompanhar, a ação não acontece. Eu já disse em outros momentos, e digo isso muito para os meus alunos, eu acredito que as empresas mais bem-sucedidas ou as universidades mais bem-sucedidas não são aquelas que sabem mais, mas as que colocam em prática aquilo que sabem. Já o terceiro item é não medir os resultados ao longo do caminho. Eu criei um plano bonito, estou agindo, mas se não há um monitoramento dessas ações, é quase certo, é possível que muitas delas vão ficar de lado. As universidades e as empresas estão correndo no dia a dia, muitas vezes os gestores estão apagando incêndio, então se não há uma sistematização de acompanhar esse conjunto de ações, de medir esse conjunto de ações, e eu sugiro novamente que esse acompanhamento ocorra no mínimo mensalmente, é bem provável que as ações vão ficar em segundo plano. Já o quarto erro ou o quarto mito é acreditar que o planejamento estratégico é muito difícil e desistir de fazer. Volto a dizer, planejamento estratégico é simples, é saber onde eu estou hoje, onde eu quero chegar no futuro, verificar as formas de atingir e percorrer esse caminho e montar um plano de ação bem adequado, um plano de ação bem detalhado para permitir as ações necessárias para chegar lá. E por último, já que estamos fazendo um planejamento estratégico, já que a instituição vai dedicar recursos, vai dedicar tempo para isso, precisamos sonhar grande. Então não sonhe pequeno. Se a instituição está pensando onde ela quer estar daqui a 5 anos, vamos pensar em coisas grandes, obviamente que levando em consideração a realidade com os pés no chão. Mas vamos pensar grande. Sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Então vamos trabalhar para levar a nossa instituição a um novo patamar de reconhecimento, um novo patamar de ensino, um novo patamar de número de alunos em nossas salas de aula. Agora, finalizando, eu passei para vocês de uma forma muito simplificada o básico sobre planejamento estratégico. E se eu tivesse que deixar uma mensagem para vocês, eu certamente diria, é muito simples e é muito fácil. É sim trabalhoso, envolve muitas pessoas na instituição e tem uma grande dedicação de tempo. Mas é fácil de fazer e, sem dúvida nenhuma, é necessário. Agradeço novamente aos organizadores, os coordenadores deste evento da Regional Sul da FAUBAI. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, mesmo que virtualmente, com vocês, e desejo muito sucesso a todos. Muito obrigado.